Bom dia, pessoal. Meu nome é Flávia, tenho 30 anos e hoje eu vim contar aqui para vocês um pouquinho da minha vida com a endometriose, um pouquinho da minha história, o que eu passei, né, durante esse período. Eu descobri a endometriose há cerca de 7 anos. Antes de descobrir a endometriose, eu passava muito mal, eu sentia muita cólica. Quando chegava naquele período, eu me sentia fraca, às vezes não conseguia andar, não conseguia me mexer direito. Passei por um longo processo, sabe? Das pessoas olharem e falar que eu era Maria das Dores, que eu não aguentava uma cólica, que era frescura, que eu tava dramatizando, que nem deveria doer tanto assim. Mas só Deus sabe o que eu passei durante esse período, durante esse processo, né? Até que eu decidi pagar um convênio, porque eu fazia acompanhamento no SUS, mas eles falavam que era cólica, coisa de mulher, e nunca me levaram a sério. Então, eu paguei um convênio, comecei a passar nas consultas, né? Marquei com o ginecologista e expliquei para ele minha situação, falei para ele que eu sentia muita dor, que eu chorava, que me faltava o ar, que às vezes eu não conseguia andar devido à intensidade da dor. Aí ele me pediu alguns exames, eu fiz os exames que ele me pediu, tanto que a ultrassom ele fez ali na sala dele, né, no momento da consulta. E ele falou assim que tava tudo bem, que tava normal, que eu não tinha nada, que a minha cólica era frescurinha de mulher, né? Eu já fiquei muito revoltada, porque você tá pagando pra passar com o médico, pra ele olhar na sua cara e falar que a dor que você sente é uma frescurinha de mulher, que não é nada. Mas lá dentro você sabe que tem alguma coisa de errado, né? E eu comecei a pesquisar mais. Comecei a me aprofundar, tentar entender. E a gente vai pro famoso Google, né? E a gente coloca lá, Google, sinto cólica, não consigo andar, não... E aí o Google te traz várias coisas que podem ser. Então, baseado no que eu havia pesquisado, tudo, eu decidi então que eu ia procurar outro médico, né? Porque eu falei, realmente não é normal. Não é normal a mulher sentir cólica, não é normal a mulher sentir dor. E não é normal a mulher sentir dor na hora da relação. Então eu passei com uma médica e ela falou assim: olha, eu vou te pedir uma série de exames pra gente tentar descobrir e ver o que é isso. Então eu fiz os exames, né? Fiz o CA 125, que é um dos exames que ajuda no diagnóstico da endometriose, mas ele não é um exame que é 100% certeza que a pessoa tem endometriose. Às vezes ela tem o CA 125 alterado e ela não tem endometriose, ou às vezes não dá alterado e a pessoa tem endometriose. Mas é um exame que complementa. Ela me pediu uma ultrassom transvaginal e alguns outros exames, que agora de cabeça não me recordo. E o CA 125 ele deu super alterado, deu super elevado. E a ultrassom também deu o famoso cisto de chocolate, né? E passei com a médica, ela falou assim: olha, esse cisto tá muito grande, eu vou te passar uma medicação para você tomar durante 3 meses, para ver se ele diminui, porque senão o caso é de cirurgia. Ela falou assim: olha, tudo indica que você tem endometriose. Então a gente vai fazer o tratamento e vamos começar a tratar a partir daqui. Passando isso, eu fiz o tratamento, tomei os 3 meses, né, do anticoncepcional que ela passou, que foi o Gestinol 28. Depois disso,
que eu tomei esse medicamento, o cisto diminuiu muito, porém eu não parei de sentir dor, mas eu acabei perdendo o convênio, né? Eu não consegui mais pagar o convênio e foi uma luta, porque eu comecei a tentar o tratamento no SUS. E eu fui no posto de saúde, passei com a médica e eu falei assim pra ela, olha, doutora, eu tenho endometriose e eu preciso fazer um tratamento, porque eu sofro muito, eu sinto muita dor, eu não consigo trabalhar, eu tenho vergonha de ficar levando declaração, de ficar levando atestado para o meu serviço e eu preciso de uma solução. Então foi quando ela me pediu alguns exames, tudo, e ela falou assim que eu não tinha endometriose, que eu deveria ter outra coisa, uma síndrome do intestino irritável, que provavelmente era um mioma, alguma coisa do tipo, mas não era endometriose. E eu fiquei aí 3 anos sem tratamento, sem diagnóstico, porque eu dependia do SUS. Até que meu esposo começou a trabalhar, e aonde ele trabalha tem convênio, eu comecei a passar no convênio. Quando eu comecei a passar no convênio pela empresa do meu esposo, tudo, eu fiz um check-up geral e realmente foi diagnosticado endometriose. O médico falou que eu tinha endometriose profunda, que eu teria que estar fazendo uma cirurgia, tudo, explicou direitinho. Falou que depois que eu fizesse essa cirurgia ia diminuir a dor, tal. E eu fiz a cirurgia. Quando eu fiz a cirurgia, eu tinha endometriose. E limpou, tirou os resíduos da endometriose. Eu ouvi muita gente falando que eu fazia drama, que nem deveria doer tudo aquilo, que eu era fraca, que eu não aguentava nada. E a coisa que todo mundo que tem endometriose escuta é a incompreensão, né, das pessoas mais próximas. Às vezes quem tá distante te dá mais valor e te entende mais do que quem tá perto. E eu falo para vocês que foi fundamental o apoio do meu esposo, porque a todo momento ele me apoiou, a todo momento ele tava comigo e ele falou: olha, o que tiver que passar, a gente vai passar junto, eu não vou desistir de você, né? Deixa o povo falar o que quiser, deixa fazerem o que quiser, o importante é a gente. E passei por essa cirurgia na esperança de que eu ia ficar bem, de que ia dar tudo certo, eu não ia sofrer mais, porque afinal eu não aguentava, né, ser a morta, como todo mundo dizia, não aguentava mais ser taxada como a Maria das Dores. E foi aí que passou um mês, depois eu voltei a sentir dor. E aí eu falei, nossa, tem alguma coisa errada, né? Porque eu fiz a cirurgia e com um mês eu tô sentindo dor. Aí fui pro hospital, fiquei internada uma semana por conta das dores, fiz exame lá e lá detectaram que eu tava com endometriose de novo, que tinha voltado. E eu falei assim, vou marcar com o médico, né, pra saber o que aconteceu, porque ele disse que fez a cirurgia, que eu ia ficar sem sofrer e tal. E eu marquei. Quando eu cheguei nele, que eu passei com o médico, ele falou, não, é impossível ter voltado tão rápido assim. Provavelmente, mais uma vez, eu ouvi, deve ser a síndrome do intestino irritável. Aí eu falei assim pra ele, mas doutor, eu tô sentindo muita dor, eu fiquei internada, né? A médica fez a ressonância, deu endometriose e ele disse que era impossível. Ele falou assim: olha, vamos fazer assim, vou te dar uma medicação, que é o Pietra, que geralmente todos os médicos passam pra endometriose, né? Mas que infelizmente não faz efeito na maioria das mulheres. Muito pelo contrário, traz muito efeito colateral. E ele falou assim: você volta daqui a um ano.
Aí eu saí de lá pensando, eu falei assim, mas meu Deus, eu tô sentindo tanta dor, eu tô passando tanto mal, eu vou voltar daqui 1 ano? Aí eu falei assim, não, vou procurar outro médico, né? E foi quando eu vim pra Caieiras e eu encontrei uma médica muito boa, uma médica maravilhosa, que ela abraçou minha causa e ela falou, a gente vai descobrir o que você tem e vai tentar fazer o melhor pra você. Ela me pediu todos os exames de novo, todos os exames, com 1 mês que eu tinha feito a cirurgia. E ali foi descoberto a endometriose. Porém, eu fiz exames pelo convênio, os exames pelo convênio davam um resultado básico, né, ali por cima, mas não era tão aprofundado. Foi então que teve a marcha, né, da endometriose, a endomarcha, e eu me cadastrei lá no Facebook e me ligaram do Cetros para mim estar fazendo uma ultrassom uma ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Porém, eu havia feito 2 dias antes pelo convênio, né? E o médico que fez essa ultrassom, ele falou assim que o meu intestino estava limpo, que não tinha resíduos, que eu tinha sim a endometriose ali nos ovários e que havia uma suspeita de adenomiose, que é a endometriose dentro do útero. Aí eu conversei com minha esposa, eu falei assim, olha, saiu essa ultrassom e ela é gratuita, tudo, o que você acha? E ele falou pra mim, ele falou assim, faz, vai lá e faz. Eu falei, mas eu já fiz pelo convênio, né? Aí ele, mas é gratuita, vai lá e faz de novo. Então, tudo bem. Eu fui até o Cetros, cheguei lá, é uma escola de médico com profissionais maravilhosos, sabe? Pessoas dispostas a te ajudar, né? A te dar um diagnóstico correto e falar, olha, você tem isso aqui, você precisa tratar. Pessoas que não mascaram o que você tem. Eu entrei na sala de exame, era 5 horas da tarde, e nisso veio um médico, depois veio outro, e eles, né, e cutuca de um lado, e cutuca do outro, e eu chorando de dor, porque eu já não aguentava mais ser revirada. E o médico falou assim, olha, aguenta, porque eu não posso deixar você sair daqui com meio diagnóstico, né? Eu sei que tá doendo, eu sei que tá sofrido, mas você precisa ser forte. E foi quando eu ouvi ele falar para um dos alunos dele, falou assim, olha, quando a gente faz a ultrassom transvaginal, muitos profissionais não chegam nesse ponto. Então, eles passam por cima e acabou. Só que muitas das vezes a endometriose tá ali naquele pontinho, né? Que era no ligamento do útero sacro. Então, ele falou, a gente sempre tem que olhar aqui tudo. Aí eles descobriram endometriose no ligamento do útero sacro. Descobriram que eu tinha endometriose no intestino também. E a médica falou assim, olha, o diagnóstico tá aqui, o laudo tá aqui, você vai passar com o seu médico e depois me fala o que foi feito, porque você precisa fazer uma cirurgia e depois me manda uma mensagem. Ela me passou o WhatsApp dela particular para falar o que tinha acontecido. E eu voltei com a minha médica, né? Levei para ela falou assim: olha, eu vou te encaminhar então para cirurgia. Quando ela me encaminhou para cirurgia, eu fiquei com um pouquinho de medo, porque tinha toda a complicação pelo fato de estar no intestino, né? Então, eu ia precisar da equipe de cirurgia geral e ia precisar da equipe de cirurgia ginecológica. Marquei a cirurgia, foi uma luta muito grande, porque era uma enrolação para marcar e uma enrolação
mas até que deu tudo certo e eu consegui marcar. Quando eu cheguei para fazer a cirurgia, a equipe de cirurgia ginecológica não estava lá. Então, só foi feita a cirurgia intestinal. Eu tirei uma parte do intestino grosso, intestino fino. A médica fez uma ligação entre eles. Uma médica maravilhosa, muito boa. E eu não precisei, né, da bolsinha de colonostomia. Foi, assim, um processo dolorido, um processo, né, de recuperação um pouquinho difícil. Mas isso diminuiu muito a minha dor, isso aliviou muito. E eu voltei a trabalhar, eu consegui um emprego, trabalhei, estava super feliz, estava super produtiva. Falei, agora vai ser diferente, eu vou estudar, eu vou procurar outros rumos para minha vida. Chega de viver para endometriose, porque eu vivia para endometriose. Eu já tive muitas oportunidades na minha vida e devido à dor, devido às coisas que eu passava, eu acabei desistindo, eu acabei abrindo mão. E não é assim, a gente não tem que abrir mão das coisas que a gente quer, mas eu abri mão pelo fato de sofrer, pelo fato de sentir dor, pelo fato de ter vergonha das pessoas olharem pra mim e me julgarem como fraca. Então, pra mim foi um recomeço. E eu passei super bem durante um ano, eu trabalhei, eu fiz a provinha lá, comecei a fazer faculdade, entrei na faculdade de fisioterapia, porque falei assim, eu precisei de sessões de fisioterapia da pelve, foi algo que me ajudou muito e foi uma profissão que me encantou e eu falei assim, eu vou estudar, eu vou ser uma fisioterapeuta e eu vou ajudar outras mulheres com endometriose. Só que passou um ano, eu comecei a voltar à realidade. Eu comecei a sentir dor, eu comecei a sofrer. Eu muitas das vezes pensei em desistir, mas eu falei, não, eu não posso, eu tenho uma filha. Eu tenho um marido que acredita em mim. Então começou as declarações, os atestados pro serviço. Aquilo começou a me desmotivar, porque a vergonha começou a bater tudo de novo. Porque eu fui em busca, né, de um médico. E passei com o médico, ele falou assim, olha, a gente vai ter que fazer uma cirurgia, né, porque não foi tirada a endometriose do ligamento do útero sacro. Você tem endometriose que passam pelos nervos próximo à bexiga. E você tem muito foco. E eu falei assim pra ele, não, doutor, tudo bem, né? Se tem que operar, vamos operar. E ele me passou os prós, os contras. E eu já comecei a ficar desanimada. Mas no fundo, assim, eu tinha esperança, né? E foi quando eu tava trabalhando, aí eu fui dispensada porque entrou a pandemia, as vendas caíram, tudo ficou mais difícil. Eu senti um alívio por ser dispensada, porque eu já tava envergonhada, porque eu já tinha ficado internada, já tinha levado atestado. E as pessoas às vezes não compreendem, né? O que você passa. Aí foi quando eu agendei a cirurgia, tudo, veio o final do ano. E a cirurgia foi agendada para o dia 8 de fevereiro. E hoje faz 3 dias que eu fiz a cirurgia. Aí o médico veio, conversou comigo. Aí ele falou que o meu intestino estava colado.
falou que tinha endometriose na minha bexiga, tinha endometriose nos ovários, que ele fez um exame e minhas trompas provavelmente estão obstruídas, que ele tirou um outro cisto, que ele disse que não é de endometriose, mas ele falou que ele tirou muita coisa. Ele disse que a cirurgia durou mais de 4 horas. Na segunda eu fiz a cirurgia, tudo. Na terça eu senti muita dor. Na quarta eu já tava um pouquinho mais tranquila ali de dor. Então já fiquei mais calma, um pouco mais tranquila. Hoje eu sinto um pouquinho de dor, né? Porque só fazem 3 dias da cirurgia. Eu sinto um pouco de dor, assim, mas eu tô confiante. Eu acho que a gente não pode desistir nunca, por mais que as coisas estejam difíceis, né? E o médico falou pra mim, olha, você sabe que a endometriose não tem cura e ela pode voltar, então ou você engravida ou a gente bloqueia aí a menstruação pra te dar um alívio. E não sei, sabe? É muito difícil. Porque ao mesmo tempo que eu quero lutar, às vezes eu quero desistir. Às vezes eu quero parar, porque chega um ponto que a gente não aguenta mais ser um peso na vida das pessoas. Não é só a gente que sofre. É quem tá do nosso lado que sofre também. É filho, é marido. Por mais que eu acredite, sabe? Às vezes acaba sendo difícil. Mas o que eu tinha pra falar pra vocês é isso. E alertar as mulheres que cólica não é normal. Dor pra ter relação não é normal. Que a gente tem que acreditar, que a gente tem que buscar e a gente tem que ir atrás procurando uma solução, procurando uma mudança de vida, uma melhoria. E, sabe, não desiste. Não desiste dos seus sonhos, dos seus objetivos, dos seus projetos. Eu ainda não desisti da minha faculdade e eu tenho muita fé em Deus. Eu creio que eu vou conseguir concluir, por mais que seja difícil. Mas eu vou alcançar todos os meus objetivos. E depois eu gravo mais vídeos pra vocês, pra falar como tá sendo a minha recuperação, pra falar como vem sendo, se eu tô sentindo dor ou não. Uma coisa também que eu acho que toda mulher que tem endometriose precisa é de pessoas verdadeiras, é de pessoas positivas, de pessoas que estejam do lado delas para lutar junto com elas, não para diminuir, não para menosprezar, não para julgar, né? Às vezes acontece de mulheres com endometriose. Vamos supor, a endometriose ela não tem um grau só, né? Tem grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Não é um grau só. Então, às vezes o que uma sente, a outra não sente. E tem mulheres que julgam a outra por elas não sentirem a mesma dor. Então, assim, é pessoas que deveriam entender umas às outras, mas elas não entendem porque ela não sente a dor da outra. Aí a pessoa olha pra você e fala assim: nossa, eu tenho endometriose, mas eu não sinto isso, eu não passo por isso. Bom pra você, maravilha pra você, parabéns pra você, né? Me desculpem até a maneira que eu tô falando, o jeito que eu tô falando, mas a dor de ninguém é igual da outra pessoa.
Não é porque você sente menos e a pessoa sente mais que ela tá mentindo. Ou vice-versa. Cada pessoa tem um organismo, cada pessoa tem uma maneira de sentir, cada pessoa tem uma maneira de ser tratada. Às vezes você tem mais possibilidades de tratamento e a outra pessoa não. Às vezes você pode ser mais que outra pessoa. Isso não te dá o direito de diminuir essa pessoa. Isso não te dá o direito de você olhar na cara dela e falar assim pra ela: toma anticoncepcional que passa. Não passa. Eu já tomei vários. Muito pelo contrário, tive muito efeito colateral. Então, além de você se desgastar com a tentativa de remédio, porque não tem um remédio certo, não existe. A gente é cobaia, a gente faz teste. Você passa no médico, ele fala assim: vamos testar esse? Aí você testa, ele não faz efeito. Aí você volta na consulta, vamos testar esse? Aí você testa outro remédio e não faz efeito. Então não compare a sua dor com a dor dos outros. Não diminua a pessoa se você não sabe o que ela tem, você não sabe o que se passa. Às vezes o remédio que serve para ela não serve para você, e o que serve para você não serve para ela. Então ninguém é igual a ninguém. Eu acho que chegou a hora da gente ter um pouquinho mais de compaixão, um pouquinho mais de amor ao próximo. Que é o que tá difícil. Que é algo que a gente praticamente não vê hoje. Mas a gente sabe que existe. Então não queira ser melhor que ninguém. Se você não pode ajudar, não atrapalha. Se você não tem uma palavra que vai motivar, fica quieto. Às vezes o silêncio é melhor que qualquer palavra. Bom, o que eu tinha para passar para vocês é isso, e se vocês quiserem ouvir um pouquinho mais, se vocês quiserem, né, deixe comentário de vocês. Se tiver alguma dúvida e eu puder ajudar também, que eu sei que são muitas mulheres aí com endometriose, eu sei que são muitas pessoas que passam pelo que eu passo, e dividir informação é a melhor coisa que tem. A gente junta, a gente é mais forte e a gente pode aí ganhar o mundo, e se Deus quiser, quem sabe a cura não vem, né? A gente tem que acreditar no Deus do impossível, porque pro homem não tem cura, mas para Deus tem. E eu acredito no Deus do impossível. Bom, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Um beijo e até a próxima.